Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o professor Leonardo, você já me conhece. Sou seu professor que vai lhe ajudar a conquistar o seu futuro, tá? Sou seu professor de filosofia e sociologia e hoje a gente vem com mais uma aula de filosofia. Hoje, a filosofia iluminista. Primeira coisa, a gente sabe que historicamente a gente vive um país que viveu, né, várias influências ao longo da história. E não diferente disso, o iluminismo ele vai influenciar muito a nossa Constituição. Tá? É muito importante que a gente saiba, que a gente lembre, que a gente fale que hoje nós temos a divisão em três poderes, e essa divisão surgiu aqui nessa época. Se hoje o povo detém direitos políticos, são coisas que vieram com essas ideias. Então foram só eles que contribuíram? Não, muito pelo contrário. A contribuição é feita por todo o povo. Mas, sem dúvidas, a filosofia iluminista ela vai contribuir bastante. Vamos lá. Primeira coisa, definiçãozinha básica aí para vocês entenderem, para vocês compreenderem o que a gente está falando. Foi um movimento intelectual de caráter burguês, baseado na razão, que se propagou pela Europa Ocidental durante o século XVIII. Tinha o objetivo de romper com o antigo regime, o absolutismo, o intervencionismo estatal e a sociedade de privilégios, defendendo a garantia dos direitos naturais, a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a propriedade. Primeira coisa, quando a gente fala de burguês, a gente fala daquelas pessoas que ao final da Idade Média eles começaram a enriquecer, né, ali nos burgos, os locais onde eram feitas as feiras, tá? Essa pessoa produziu o seu excedente, ela começa a comercializar, então ela começa a comercializar os excedentes, ela começa a concentrar riquezas. E agora, essa pessoa com estrutura de riqueza maior, ela pode sim se organizar e distribuir, né, agora a sua riqueza onde? Investindo em várias e várias coisas. A gente vai entender, a gente vai trabalhar parcial, né? Por partes. Vamos lá. Europa Ocidental, o que seria a Europa Ocidental? É a Europa que fica a oeste do meridiano de Greenwich, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, aquela área ali. Vamos lá, outras partes que são importantes para vocês. O antigo regime, tá? O antigo regime era o regime das monarquias absolutistas, onde os reis iriam ser absolutos no poder, eles iriam mandar e desmandar, eles iriam estar ali inseridos, principalmente pela teoria divina dos reis, era aquela que dizia que os reis eles tinham plenos poderes porque Deus quis que eles fossem reis, que eles governassem essas populações e aí sim mandassem e desmandassem em tudo e em todos, tá certo, meu povo? E aí vai surgir, né, o iluminismo, que vai defender a quebra disso e vai defender uma nova instituição, uma nova criação baseada nos direitos naturais. O que seriam esses direitos naturais? A igualdade entre todos, a liberdade para todos, a fraternidade de todos e a propriedade. É você ter o seu local e dizer que esse local é meu e ele me pertence, né? O seu futuro, ele é sua propriedade e a gente vai te ajudar a conquistar. Vamos embora. Um anagramazinho básico aqui para vocês sobre as ideias iluministas. Aqui está o iluminismo no centro, tá? Primeira coisa, separação de igreja e Estado. Antes eles caminhavam em conjunto e agora eles irão caminhar separado. A igreja cuida da parte religiosa e o Estado da parte política. Tá?
Antes a igreja influenciava no Estado. Por exemplo, existiam vários reis que, para se tornarem reis, era a igreja que coroava eles. Então tinha toda aquela questão, todo aquele misticismo, a própria, como é que eu posso dizer, a bênção da igreja para um novo rei. Tá bom? Fraternidade era o ato de ser fraterno, de todos conviverem, cada um à sua maneira, mas ao mesmo tempo sem a opressão e sem reprimir o outro. O uso da razão era usar da razão, usar do conhecimento científico e não da crença, do misticismo, da religião. Tá? A razão ela vai ser extremamente valorizada pelos iluministas, pois eles não aceitavam mais aquelas ideias presas à Igreja Católica que vinham lá e que ganharam muita força durante a Idade Média. O governo constitucional, o rei agora iria ter um governo constitucional, onde a Constituição iria mandar no que ele podia e no que ele não podia fazer, meu povo. Então, o rei ele não tinha plenos poderes, ele não tinha plenos direitos, ele teria que seguir regras e que trabalhar dentro dessas regras, e não como era antes, do qual ele poderia fazer o que bem entendesse, porque ele era o rei, certo? Progresso. O que era esse progresso? Era investir no social, investir nas pessoas para que o país, o Estado, a nação crescesse cada vez mais, com cada vez mais força. Tá bom? Tolerância religiosa era aceitar as outras religiões. Todas as religiões, obviamente que não. Mas principalmente uma convivência entre, por exemplo, católicos e protestantes, que já vinham numa disputa econômica muito grande. Então, era a Igreja Católica começar a tolerar as outras religiões, coisas que antes eram todas tratadas como demoníacas. Agora, claro, você pegar uma religião de matrizes africanas, por exemplo, elas ainda iriam viver na clandestinidade, né? Não se tinha plena liberdade, mas de certa forma foi um pequeno avanço, né, que a sociedade deu. Infelizmente ainda não conseguimos atingir a completa, né? Ainda existem muitas religiões, né, muitas crenças que ainda são taxadas das mais diversas coisas. Então, muito importante que a gente lembre do iluminismo e lembre dessa tentativa de aceitar. Eu acredito que tolerar não é nem a palavra correta, é aceitar e respeitar, meu povo, certo? Liberdades individuais. É você ter a sua liberdade, é você poder fazer as suas escolhas mediante aquilo que você quer, que você acha correto. E claro, as suas escolhas vão gerar respostas. E essas respostas elas podem ser positivas ou negativas. Tem um cara